Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, meus amigos. Vamos gravar hoje o terceiro vídeo em relação ao trauma e especificamente tratando das questões da sintomatologia e da causa. Vou lhes contar uma história. Há cerca de 8 anos me foi levado para atendimento o pequeno Jonathan, menino de 10 para 11 anos de idade, e que começou a apresentar um comportamento muito estranho. Ele se punha embaixo da mesa ou da cama de sua casa, começava a chorar, alterava a respiração, a frequência cardíaca e referia que tinha muito medo. Esse menino foi avaliado clinicamente em pronto atendimento, na possibilidade que fosse algum problema físico, e quando nos chegou, fomos vasculhar bem a história dessa criança, e esse menino havia assistido muita agressão física do seu pai em relação à mãe. E o interessante é que esses sintomas só apareceram depois que o casal se separou e que o pai saiu de casa. Dentre as inúmeras causas do trauma, uma das mais comuns que nós temos acompanhado, é da relação pai-esposa, pai-mãe e filhos. O grande conflito nosso, como já falei inúmeras vezes, começa dentro de casa. E esse menino havia assistido muitas agressões e ele, na expressão corporal que ele apresentava, era como se ele dissesse: vai sobrar para mim. Então isso constituiu um trauma na sua infância toda, desde os 3 ou 4 anos de idade, quando a mãe relatou que começaram as agressões, até os 10 anos, quando o pai já havia saído de casa. E avaliando as causas, o projeto da Polícia Militar, que dá apoio às famílias em conflito, teve um total de atendimento em Sinop no ano passado, no ano de 2020, de cerca de 492 medidas protetivas cumpridas. É evidente aqui na região de Sinop, é evidente que este número está muito subnotificado, porque nós sabemos, todos sabem, que o número é muito maior. O interessante é que numa revista do livro do Peter Levine, que eu estou lendo, ele diz que a cada 9 segundos uma mulher é agredida dentro da casa dos Estados Unidos. É interessante isto. Além da causa maior de trauma que nós vimos no vídeo passado para toda a humanidade, que foi esta pandemia que nos levou àquela situação, nós temos essas causas do dia a dia e que são muito frequentes dentro de casa, das agressões. Traumas por acidentes, muito pouco a gente teve isso. Já havia até trauma sendo desencadeado por agressão por animal. Então esse menino apresentou toda a sintomatologia de uma síndrome do pânico, que é medo intenso, ansiedade, aceleração do coração, e necessidade de se esconder. E por outro lado, temos pacientes que chegam a ficar insones, ficam a noite toda vigiando, quando assistiu um conflito dentro de casa, entre pai e mãe principalmente, e que ficam vigiando como se fosse um animal na vigília daquele conflito familiar, na tentativa de solucioná-lo, de diminuí-lo. Além dessa sintomatologia do pânico, que é uma das mais comuns que tem, nós temos só a insônia, nós temos só a ansiedade, nós temos os quadros depressivos, os quadros agressivos. Como que o organismo, como que o ser humano vai reagir, é muito
é muito difícil de prever, mas são todos quadros que levam a uma sintomatologia do trauma. E dessa forma, mesmo assim, uma criança que fique nessa situação que não quer conversar com ninguém, a gente deve buscar profundamente, dentro do convívio familiar, qual é o problema que está afetando, qual é o problema que afetou esta pessoa. Tenho pacientes de 18, de 20, de 25, de 30 anos de idade, que só foram manifestar esses sintomas do conflito familiar nessa idade, numa idade muito posterior. Frequentemente a gente passa despercebido nessas situações por não querer reconhecer, não é por nem questão de conhecimento, por não querer reconhecer aquelas causas do trauma, que são as causas dentro da família, que são provenientes do relacionamento entre pai, mãe e filhos, que para mim são as causas mais comuns que nós temos de trauma. E o interessante disso tudo é que essa sintomatologia toda pode ser revertida, desde que seja feita uma abordagem assim criteriosa, entende? Com medicamentos, quando necessário, porque os medicamentos abrem uma janela de diálogo, e com constelações sistêmicas, com hipnose. Para hoje é isto. Eu sou Manuel Badespacho, muitos me conhecem, e sou médico, terapeuta, trabalho com hipnose ericksoniana e constelação sistêmica familiar. E hoje estou gravando este vídeo no jardim da minha casa para mostrar as plantas que temos, as plantas medicinais e as plantas decorativas. As plantas medicinais até para valorizar o curso novo que comecei agora recentemente de fitoterapia. Muito obrigado e boa tarde.